Oi, nós estamos aqui hoje para mais uma aula. Vamos falar sobre semelhança de triângulos, certo? Nesse conteúdo nós vamos ver o conceito, né, da semelhança entre triângulos. Vamos estar analisando as figuras. Vamos ver os casos em que pode ou não haver semelhança entre esses triângulos e por que nós dizemos que os triângulos são semelhantes. Tá? Então vamos dar início. E eu vou estar passando para vocês agora. A gente vai iniciar. Vamos lá. Na semelhança de triângulos, né? Nós vamos ver o conceito dela aí. Ela é a comparação, né, entre os lados proporcionais e os ângulos congruentes dos triângulos, a fim de saber se eles são semelhantes. Então, quando a gente faz a comparação entre figuras, né, a gente pode obter três resultados. A gente pode obter que eles são iguais, ou seja, que tem todas as medidas exatamente iguais. Podemos obter que as figuras são semelhantes ou parecidas, né? Quando ela tem alguma coisa que a gente chame a atenção para ver que elas são semelhantes, ou que elas são totalmente diferentes, tá? Tá bom? Então, quando a gente analisa dois polígonos, então a gente vai ver se existe uma proporcionalidade entre os seus lados e se os seus ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, nós vamos ver se tem um valor exato, um valor igual, né, na suposta divisão entre os seus lados correspondentes. Então, se existir, né, chamado de razão, então nós podemos dizer que os lados são proporcionais e se os ângulos correspondentes forem congruentes, aí sim nós teremos duas figuras semelhantes, tá? Nos triângulos também usa-se a mesma regra, né? Então, os lados têm que ter uma razão de proporcionalidade e os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, ok? Não necessariamente os três, né? Não precisa observar os três. Nós vamos ver aqui agora que nós temos alguns casos em que a gente observa dois ângulos, ou observa os lados, ou observa o ângulo e o lado, tá bom? Vamos lá. Vamos ver os casos de semelhança aqui. Nós vamos ver três casos de semelhança. O primeiro caso, que é o caso ângulo-ângulo, quando dois triângulos são semelhantes, né, se eles possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. Então, você vai observar dois ângulos daqueles dois triângulos. Se os ângulos que estão na mesma posição forem a mesma medida, tiverem a mesma medida, aí sim, esses dois triângulos serão semelhantes. Olha aí o exemplo, ó. Então, ali eu tenho o ângulo 90, né? E o ângulo 90. Aqui eu tenho o ângulo 30 e o ângulo 30, certo? Então, nesse caso aí, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, porque tem dois ângulos da mesma posição que têm o mesmo valor. Vamos ver o outro caso. É o lado, 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 né? Quando dois triângulos têm os três lados proporcionais, né? Então, nós podemos dizer que eles são semelhantes. E nesse caso, não precisamos verificar os ângulos. Se os três lados forem proporcionais, não precisamos ver se os ângulos são. Tá bom? Olha aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 10 por 5 dá 2. 6 por 3 dá 2. 11,66 por 5,83 também dá 2. Então, aqui eu tenho a razão entre esses dois triângulos é igual a 2. Essa é a razão dos dois triângulos. Então, quando todos os resultados derem igual, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Mais um caso, o caso lado, ângulo, lado, tá? Quando eu tenho dois lados do triângulo que são proporcionais e o ângulo entre esses dois lados são congruentes, tá? Ou seja, o ângulo formado por esses dois lados que são proporcionais tem que ter a mesma medida. Olha aí o exemplo, ó. Então, aqui eu tenho, ó, 10 dividido por 5 dá 2, 6 dividido por 3 dá 2. E os dois ângulos aqui, ó, têm a mesma medida. Então, esse é pelo caso lado, ângulo, lado, ok? Então, continuando aí, nós vamos ver um exemplo de como encontrar essas medidas, né? Às vezes, podemos pedir a medida do lado do triângulo, né? Às vezes, a medida do x, que vai dizer qual é o lado, quanto mede esse lado.
Então, nós vamos ter aí, olha o primeiro exemplo. Então, os dois triângulos a seguir são semelhantes, então, se afirmou que são semelhantes, os lados deles são proporcionais. Gente, uma coisa assim, muito importante, nós temos que sempre identificar quais são os lados correspondentes entre os dois triângulos, tá? Aqui eu tenho um triângulo menor e um maior. Onde o menor aqui, ó, nesse lado mede 5, esse aqui mede x. Ó, observe que esses dois lados são correspondentes, tá? Esse aqui é correspondente a esse e esse aqui é correspondente a esse. Porque às vezes a figura pode vir de cabeça para baixo, pode vir virada para o lado, mas você tem que observar a posição de cada lado, tá? Porque se eu fizer o valor desse lado relacionado com esse, vai ficar o cálculo errado, você não vai conseguir o resultado correto, tá? Então vamos lá, que eu tenho que 5 está para x e que 4 está para 14. Se eu for fazer também do maior para o menor, também pode, só que eu tenho que seguir sempre a mesma regra, tá? Se eu for aqui, ó, do x para 5 e tenho 14 para 4. Como que eu resolvo esse cálculo? Com a regra de 3 simples, tá? Olha aí, ó. Você vai dizer que 5 está para x igual a 4 está para 14. Lembra que eles são semelhantes? Então, essa razão é igual a essa. Aqui agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, né? Cruzando aqui os termos. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes x igual a 5 vezes 14. 4 vezes x é 4x, 5 vezes 14 é 70. Vou passar o 4 dividindo, eu vou ter 70 dividido por 4 e eu tenho 17,5. Então, esse lado aqui do meu triângulo mede 17,5 centímetros. Ok? Então, se tiver alguma dúvida em relação a essa multiplicação aqui, ó, volta lá no vídeo de Teorema de Tales, que está disponível lá no canal, e assiste novamente, que lá temos alguns cálculos também relacionados à proporção, que é bem interessante, você vai tirar essa dúvida sua, tá bom? Então, nós temos aqui, e vamos lá? Vamos fazer um exercício aí relacionado a esse conteúdo, tá bom? E até a próxima aula. Fiquem com Deus.